dia de hoje, né? Uma vida abundante. Então, encerrou a primeira temporada da nossa mentoria de finanças e a gente segue, né? Cuidando de todos os pilares da nossa vida. E foi realmente de grande valor. Quem não esteve nessa mentoria perdeu uma grande oportunidade de se imergir, né? Sentir o que é realmente a vida abundante, né? Do qual a gente busca. Então, aqui a gente está unidas nesse propósito de gerar transformação, de edificar mulheres, né? Porque a mulher sábia que edifica a sua casa. Então, para eu edificar algo, eu tenho que ser edificada. Compreende? Então, a importância da gente estar continuamente cuidando do nosso pilar espiritual, porque é Deus que nos dá a força, é Ele que nos concede, que nos capacita, que nos direciona, que coloca as pessoas certas, né, na nossa vida. Então, já compartilha aqui essa live, chama mais pessoas para estar aqui presente, porque é de grande valor essa entrega desse estudo de hoje. Verificando aqui a conexão da Drica, como que tá aí. Ok, agora vai dar certo para a gente já continuar aqui nesse momento. Então, a gente já veio desse momento de oração, dessa sinergia e de grande valor. Drica! Estamos nessa sinergia, né? Vindo agora da mentoria, como que é poder, né? Verdade. Então, Deus é maravilhoso. Toda essa energia que a gente deve começar o nosso dia, que a gente sempre deve glorificar. E Deus nos surpreende a cada momento. Olha o primeiro capítulo, totalmente alinhado dessa mentoria, dessa energia que a gente vem da mentoria, né? Ele começa falando no capítulo 7, a gente vai fazer a oração no final, porque a gente já fez lá na mentoria, já estamos, né, total nessa sinergia, e que cada um aqui receba esse amor, né, de Deus, que essa sinergia, porque tudo a gente consagra aqui a Ele, tudo é para Ele, por Ele, para glorificar realmente. Então, que a gente possa absorver essa semente. Então, o capítulo 7 começa falando das descendentes de Isacar e de Benjamim. Você pode ler aí os primeiros capítulos enquanto eu só coloco aqui no Coloca... Só um minuto, é porque eu perdi aqui o livro. Repete bem. Capítulo 7 de 1 Crônicas. 1 Crônicas 7, tá. É porque estava aqui e aí então não sabe. Capítulo 7, primeiro, né? 1 Crônicas. E quando os filhos... Isso, esse aqui. Porque eu coloquei, daí voltou de novo. E quando os filhos de Issacar foram Tola, acho que é Tola, e Puva, Jazibe, Sihon, Iron, 4. Né? E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Ibsão, Semuel, chefes das casas de seus pais, de Tolá, barões de valor nas suas gerações, e seus números nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Isaías foram Micael e Obadias, Joel e Isijá, todos estes 5 chefes. Até aqui? Poderoso, né? E aí ele fala aqui, tu observou que ele fala assim, então como é importante, a gente veio falando dessa vida abundante, e olha aqui a importância que fala, né? Eles foram homens fortes e valentes em suas famílias e em suas gerações. Sim. Todos os capítulos, versículo 2, versículo 4, né, quando você falou aí, e aí fala quantos descendentes, né, chegou a 22.600. Aí ele fala, né, no versículo 4, homens valentes que fazem a guerra, né, que batalham, aqui a gente vê que ele é vencedor na rua, quer dizer, no mundo, mas também é vencedor dentro da sua própria casa. E no versículo 11, todos esses foram os filhos de... E aí fala, seus patriarcas, né? Valentes que marcharam com o exército à guerra. E fala isso, repete, né? Foram líderes da sua casa. E então, olha a importância que é isso, né? Valente, no sentido da palavra, significa valoroso e corajoso. Então, nós, quando nos posicionamos como chefe da nossa casa, que a gente tem sucesso em casa, que a gente tem sucesso na nossa profissão,
Isso é de muito valor. E a nossa vida gira em torno das nossas conquistas. Por exemplo, se a cada momento que a gente passa, a cada coisa que a gente vence, e isso vai nos dando esse valor que o qual você falou, nos gerando honra e também ficando para as nossas gerações. É Porque uma os herança nossos que não filhos, perece, né? sim, eles vão seguir o exemplo. Claro que se você der bons resultados, claro que os resultados vão sempre perpetuar por sua vida inteira, até depois que você se for. Mas os maus resultados também. Então, aqui fala, né, que eles foram, igual você falou, valorosos, pessoas de grande valor das suas gerações e conseguiram repassar isso para os seus filhos, para os netos, para os bisnetos. É ótimo isso, meu Deus. Nenhum sucesso na vida vale, né, se há fracasso no seu lar. Então, essa é a lição que a gente quer colocar hoje. Não busca sucesso lá fora, somente lá fora. É necessário, como a gente está aqui na mentoria de finanças, é necessário o recurso, é necessário, mas o que você não trocaria por dinheiro nenhum nesse mundo? Certamente é o sorriso do filho, certamente a alegria de você ver seu esposo bem, sua família bem, né? E você ter essa alegria em desfrutar de momentos que você olha assim e diz, nossa, eu não trocaria esse momento aqui de ver o meu filho bem, o bem-estar deles, por coisa nenhuma nesse mundo. Então, E investir, né? Investir sempre, sempre. O tempo de qualidade. A questão não é a quantidade, sim o tempo de qualidade que você busca, que você queira estar ali próximo, e que seja presente mesmo, porque às vezes a gente está junto da pessoa e o pensamento fica lá em outras coisas, e você acaba não se concentrando com a família. O filho pede uma atenção um pouco mais, daí você, não, filho, eu estou pensando nisso, se focar realmente naquele momento e desfrutar, porque o melhor momento que você pode desfrutar é você estando com quem você realmente ama, com quem você quer estar. e há um momento que a gente dedica muito para os filhos e eles vão crescer e leva isso na memória, porque imagina quando o filho chega a um certo patamar, ele vai cuidar da vida dele. Então, Sim, você vai, é necessário a gente, o que é ser líder de si mesmo, líder da sua casa, uma rainha que veste o seu manto e se posiciona. É eu cuidar da minha família, eu cuidar de mim, é eu cuidar desse todo, porque quando chegar a hora dele ir, eu não vou ficar com ressentimento. Eu não vou ficar, né? Agora eu tenho que fazer algo por ele que eu não fiz quando era criança. Agora isso, e vem o ressentimento e a culpa. Então, isso é importante. Essa é a vida abundante da qual a gente encerra muito essa mentoria. Não está só no valor, não está só no dinheiro, né? É necessário, ele é uma das ferramentas que pode te proporcionar, mas ele não é o todo. Então, aí a gente vê aquela frase, eu ser herói na minha profissão, ser herói no meu trabalho e vilão em casa. E aí? Pode haver um grande ressentimento, é igualmente quando a gente vê, né, Drica, em famílias, quando falece alguém, um pai, um avô, que você vai naquele velório e aí você vê muitas pessoas ressentidas, sim. sofrendo horrores. Ou muitas vezes a pessoa nem vai, porque guarda uma mágoa pelo pai ter vivido a vida toda trabalhando e não ter dado atenção para ele, então não gera aquela conexão, ela não tem muito sentimento. Tanto faz ou tanto fez. E aí, de repente, quando morre, as pessoas vêm de grande distância, compra ali uma Pra passagem de última hora e vem. Então, e aí quando chega é aquela dor, você vê aquele escândalo, cheio de ressentimento. Poxa, eu poderia ter vindo antes para desfrutar desse momento com ele em vida, entendeu? Então, não, você está muito eu, ocupado em trabalhar, você está muito ocupado em conquistar, eu não tenho tempo de vir aqui honrar o meu pai, honrar o meu avô, de desfrutar de um momento. E aí, tem o ressentimento. E aí, o tem que uma você... história, tem uma história assim, meio que, eu não sei se é verídica, não sei se aconteceu, sei que eu ouço ela desde criança, quando eu sempre. Ela, as pessoas falavam assim, que um certo pai tinha alguns filhos, ia sempre para a igreja. Ele sempre era uma pessoa, e os filhos. Daí, um dia, ele chega antes, né? Ele chega antes na igreja e entra, e a mãe chega depois, um pouquinho depois. E aí ele vê aquele pai falando com os filhos, o filho vê o pai dele conversando com todos e sorrindo e alegre. E ele via que aquilo só acontecia lá na igreja.
aquele comportamento dele de tratar os filhos bem, tratar a esposa bem, ele só via na igreja, só acontecia na igreja. Quando foi um dia, a mãe, com os filhos, catou todos eles, pegou as malas e foi para lá, para a igreja, bem na porta da igreja. Disse, pastor, eu vim morar aqui. Eu acho que meu esposo também vem, porque aqui é o único lugar que ele me trata bem. Nossa, que ficha cai, hein? Então, e como? Olha só, como que você vive uma vida que em casa você é de uma forma e em outros lugares você é de outra? Então, Que seja ficha exemplo da cai. sua geração hoje. Quer mostrar o Seja. sucesso do mundo fora, fazer tudo fora, é um herói. Mas e dentro de casa? Né? Está sendo vilão. Então, isso reflete, Paulo, a gente repete aqui novamente, eu gosto muito do apóstolo Paulo, ele é muito profundo, ele não dá leitinho, não, é pesado mesmo. Sim. E aí ele fala, aquele que negligencia a própria casa, que nega sua casa, é pior do que um infiel. Então, o nosso sucesso, ele tem que começar em nós mesmos. No meu crescimento, imagina que, para nós transbordarmos aqui essa mensagem agora, a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que ter buscado capacitação, a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, tudo é necessário. Então, a gente precisa realmente buscar primeiro na nossa casa. A Bíblia sempre nos ensina isso. Tira primeiro a trave que está no teu olho para tirar o cisco do olho do outro. Então, primeiro eu tenho que ter um resultado para que eu possa transbordar. E a gente vai se completando total, não precisa ser perfeita, né, Drica? Porque uma vai completando a outra. Cada vez que a gente se reúne, a gente saiu da mentoria agora, cada vez que a gente se reúne, a gente traz uma essência uma da outra. Cada vez que a gente está aqui nessa conexão, a gente tem, sabe, uma da outra, um complemento. Então, o quanto isso é importante, né? Muito, muito importante a gente ter ser líder de si mesmo. E começa sendo líder de mim, líder da minha casa, e então eu vou estendendo para ser líder no meu trabalho, líder onde eu estiver, né? Então, esse sucesso ele começa em casa. Não adianta realmente o sucesso na vida se há fracassos no seu lar, na sua casa. Então, essa é a grande lição de hoje. Invista tempo de qualidade para os seus filhos, dizendo que ele é amado, cuidando, fazendo o seu melhor. Né? Então, a mentoria, hoje a gente colocou muitos princípios, quais são essas atitudes. Quem está aqui no MI, nesse mover, conhece. E essa é a grande mensagem, né? Não adianta ter realmente juntar coisas, ter uma casa incrível, perfeita, se dentro dela tem pessoas tristes. Porque como a história que a Drica compartilhou aqui, ele vai chegar lá e vai dizer, eu vim morar aqui porque, ou seja, sair de dentro da própria casa para querer morar, estar ali fora, porque aqui é o lugar que ele demonstra essa felicidade, que ele me trata bem, que há. Então, realmente é isso, né? Essa demonstração que tem que ser dentro de casa. E, assim, os exemplos Brinca, que eu sua posso imagem falar. caiu aqui para mim. Oi? Não tô, a gente tá sem a tua imagem, tá só a tua voz. Peraí, deixa eu ver. Ih, engraçado. Peraí. Eu tô te vendo, mas não tô. Tá aparecendo pra mim, mas não tá aparecendo pra você? Não tá aparecendo, tá na tela aqui somente eu. Alguma configuraçãozinha, né? Algum detalhe, eu acho, de configuração. Acho que é porque ele descarregou aqui, eu corri pôr no carregador. Ah, ok. Mas enquanto a voz estiver aqui, vamos seguindo. Então, a gente aprende isso aqui nesse primeiro crônica, que todos esses líderes dessa família, descendentes de Isacar, de Benjamim, né, e de Manassés e Efraim, eles tinham homens valentes, homens que venciam a guerra fora, mas também eram valentes e corajosos ali dentro de casa. Eles estavam sempre apostos para defender a sua família, sua esposa, seus filhos. Então, eles também travavam essa batalha dentro de casa. Não eram heróis fora e heróis dentro de casa. Sim. E a gente vai ficar E, aqui. Pode vou falar. olhar aqui. Não, eu Pode só ia falar. comentar, assim, que os exemplos que eu citei, não tá longe do que eu passei, entendeu? E posso colocar sem medo que isso acontece muito em famílias brasileiras, em várias famílias. Do esposo sempre querer, o pai, né, sempre querer dar exemplo fora, querer tratar bem a família. E quando está em casa, não tem nada daquilo que ele representa lá fora.
E às vezes acontecia das pessoas falarem assim, mas eu queria ter um pai igual o seu. Alguém falava comigo, eu falei, não Sim. queira ter. Em muitos aspectos isso não condiz com o que ele está representando lá fora. Então, hoje eu consigo perdoar meu pai, eu já tive isso, no caso já coloquei, né, algumas coisas que aconteceram, mas ficaram cicatrizes, né? Algumas cicatrizes ficaram, mas assim, o Senhor tem sarado todas as coisas e Ele tem colocado no meu coração a gratidão de ter meu pai, de ter a minha mãe, ter as coisas que foram proporcionadas por Ele, né? Por eles. E graças a eles eu estou hoje aqui. E a família é importante sim, vale a pena investir, vale a pena ser esposa, vale a pena ser mãe, vale a pena você investir no seu casamento, vale a pena tudo, porque é você, na verdade você não vive sozinho. E a gente se sente feliz e realizado ao ver o outro feliz, né? O nosso esposo, os filhos felizes. E essa é uma grande lição, né, Drica, assim, porque cada vez que a gente fala isso, a gente se cura. Cada vez que a gente expõe que está lançando perdão na vida do pai, da mãe, pelo que fez, a gente se cura. E outra que a gente aprendeu a como não fazer, como não ser com os nossos, né? Então a maternidade, ela me curou incrível, assim, com um poder assim, inexplicável de entendimento, porque a gente busca fazer o nosso melhor, mas mesmo assim, eu vou falhar algumas vezes com ele. Futuro vai ser ele que vai estar dizendo assim, olha que minha mãe fez isso, minha mãe disse isso, ou de bom ou de ruim. Mas todas são lições. O que eu fizer de bom e passar para ele, ótimo. Mas o que eu fiz de ruim que ele não gostou, ele vai tomar como aprendizado também. Então isso é incrível, né? Esse poder do perdão, esse poder de honrar pai e mãe, porque foi ele que Deus escolheu para que me gerasse a vida nessa terra, né? Precioso. E é incrível assim, quando você reconhece que aquilo que você, por exemplo, as coisas que seu pai fez, ou sua mãe, ou algo do tipo, que eles também foram vítimas de muitas coisas que os seus pais também fizeram. Então, quando a gente reconhece isso, que isso estava se perpetuando, mas que você resolveu pôr um fim nisso, aí pronto. Deus já começa a te restaurar de fora para dentro, de dentro para fora. Abrir as Todas as portas da coisas. abundância. Sim, sim. E foi isso que eu consegui, assim. Hoje eu posso falar, contar as vitórias que tenho, no momento em que eu consegui ver isso. E reconhecer que Deus na minha vida é muito mais do que a gente pensa. O Deus da nossa vida, assim, que a gente reconhece quando é amada, quando realmente é amada, todas as coisas que estão ao seu redor, você compreende um pouco mais, você enxerga as pessoas de uma outra forma e consegue a prosperidade, a abundância, de acordo com aquilo que de acordo com o que você tem hoje. Você vai prosperando aos pouquinhos. Você vai adquirindo sabedoria, vai É uma adquirindo construção, um processo. conhecimento. Isso. E a família é a base. É a Não base. adianta ter. É o começo, né, Dri? É por onde não, a gente tem que realmente começar. É por nós, amor a Deus, primeiro amar a Deus, a si próprio. Sim. Então, esse cuidado, ele é muito suficiente. E muitas vezes a gente desconfigura esse amor próprio por algo que alguém fez, por alguma rejeição. Mas quando a gente acessa e sabe que é amado do nosso Pai eterno celestial, a gente consegue transbordar isso naturalmente. Então é a partir desse entendimento de que acima dos meus pais terrestres eu tenho um Pai superior. Então eu vou lançar perdão sobre a vida do meu pai e da minha mãe e eu vou abrir essa porta de uma vida abundante. Então se eu tenho mágoa, ressentimento pelos erros, por o que ele me causou, essa porta vai estar fechada com o acesso do Pai Celestial, porque ele diz, é um dos princípios, honra teu pai e tua mãe. Por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha feito o que fizeram, há um motivo. Deus quer te ensinar algo através disso. Então, lança o perdão, busca ele, faz o teu melhor. Porque as portas dessa vida abundante, da qual Deus promete, e ele quer nos dar, e cada um de nós tem essa porção, depende disso. Eu lançar perdão ao meu próximo. E quem é mais próximo? Quem me gerou. Quem é mais próximo são meus irmãos. Quem é mais próximo, né, são todos nós, todas essas irmãs que a gente nos trata como irmão, porque é da grande família do Pai Celestial, não de natural. Mas é esse amor ao próximo, é essa
transbordância que gera realmente. É isso que é uma vida abundante. Eu me doar. Outro dia, Adri, eu ouvi uma mensagem que marcou assim na minha vida. Eu estava dentro do carro e aí fui comprar um galão assim de água e aí a pessoa não podia sair, né? Um tambor daqueles de grande e normalmente para a mulher pegar aquele peso. Então ele disse, não, eu não posso sair daqui. Aí um senhor veio e disse, eu coloco para você. E ele disse, se a gente nessa vida, se eu não servir para alguma coisa, eu não sirvo para viver. E eu disse, uau, que grande lição que o senhor realmente falou, muito obrigado. Então eu entreguei o dinheiro, ele pagou lá pro rapaz, né, e ficou lá com o troco. Mas aí eu disse assim, que lição que esse homem me colocou, né? Ele disse, quem está nessa vida e não serve, não serve para viver. Então é servir, é um princípio de eu ver alguém precisando, eu vou lá e ajudo, eu vou lá e faço, é me dispor, é eu doar. É interessante que hoje na mentoria foi falado sobre isso e eu coloquei nas minhas anotações que eu tenho esse prazer de ajudar, de algo que eu sei, eu compartilhar. Só que sim, eu gosto de ser mais próxima. Eu não, eu gosto, tipo assim, se a pessoa estiver próxima a mim, eu gosto de estar ali, eu gosto de fazer, gosto de ajudar, gosto de estar. Então, essa parte que ele falou realmente é prazeroso para você, é prazeroso para a gente. E o Senhor Deus, ele tem nos proporcionado isso, né? Esse compartilhar, essa sinergia que a gente está participando. E cada dia que você constrói um pouquinho da tua vitória, da tua personalidade, de todos os teus objetivos, né, que você tem. E o Senhor Deus tem nos dado, né, essa oportunidade dessa construção. Mas é prazeroso. Ajudar é muito melhor do que ser ajudado, na verdade. É precioso, né? Muito, de muito valor. Eu tô aqui incomodada assim, porque eu não tô vendo tua imagem. Não sei o que houve. Ia tá Não sei aparecendo. se vai sair no gravado a imagem da Dri, mas eu tô aqui só me vendo. Eu tô te Mas, vendo, enfim, a minha gente filha. segue, né? Tô me vendo, só que eu não sei o que está acontecendo Então vai aqui. sair normal no gravado. Vamos seguir. Deve ter sido alguma configuração aqui. E no Ou capítulo então, 8 ele porque meu fala da... celular, rapidinho, meu celular, ele começou a descarregar e eu coloquei no carregador, não sei se foi isso. Ah, pode ser alguma configuraçãozinha. Mas, enfim, vamos seguir. O capítulo 8 ele fala dos descendentes de Benjamim. E uma mensagem forte que ele nos remete aqui, e que eu quero colocar aqui. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Quem aqui já perdeu uma grande oportunidade, né, na sua vida? Oportunidades, elas passam assim rápidas, né? São como um cavalo selado, ali ele passa veloz. Então, muitas vezes a gente tem que agarrar, pegar muito rápido essa oportunidade. E Saul é da descendência da tribo de Benjamim, né? Então, fala-se muito assim, quando a tribo de Benjamim, né, gerou o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E a gente conhece, nós estudamos aqui nos livros anteriores a história de Saul. Ele teve a oportunidade nas mãos de honrar a sua tribo, de honrar a sua casa. E o que aconteceu, né? Ele Ele desperdiçou. profanou isso. Então, é essa grande lição. Ele teve essa oportunidade de honrar, né, a sua casa, de honrar ali a sua tribo. Então, ele perdeu. Então, aqui é a grande lição. Quando nós perdemos uma oportunidade, outra pessoa vai aproveitar. Deus vai levantar, vai estabelecer outra pessoa para aproveitar essa oportunidade que você não soube. Ele coloca na tua mão a oportunidade. E aí você não sabe aproveitar, você não está capacitado, não está preparado. E também, algo interessante, eu li sobre Saul ontem, que ele era o mais alto. Né? Ele era o mais alto daquele povo, né? Das pessoas no momento que ele foi escolhido. Mas ele recebeu o Espírito Santo de Deus antes de ser escolhido mesmo. Deus já havia escolhido ele, já colocou o Espírito dele na vida dele. Só que assim, ter o Espírito Santo e ser escolhido por Deus não te dá a garantia 100% de que você vai ser próspero a vida inteira. É uma busca diária, igual nós já comentamos aqui, você também já chegou a falar. Porque são várias áreas da vida que a gente tem que ter trabalhado.
E uma delas é a área espiritual. Se você deixa a área espiritual para buscar fora algo que não condiz, principalmente com a tua família, que a área familiar também pesa nessa questão de você investir tempo e qualidade nisso. Saul também aconteceu várias coisas com ele, justamente por isso. E esse tempo de investimento talvez que ele não tenha tido. E aí o fracasso... É essa questão da busca do atalho, né, Pri? Sim. Porque assim, a gente sabe que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, assim, muitas das vezes, o que impede da gente acessar essa plenitude espiritual é estar se desviando nos atalhos. E atalho não é bom, né? Atalho, você pode ter a ilusão de que está te dando direcionamento, de que você vai conquistar, vai chegar lá. Mas atalho é atalho, né? E de alguma forma ele serve para você chegar no seu destino para edificar, né? Então, os lugares de onde a gente veio, as crenças que a gente tem, serve para hoje a gente comparar. Nossa, eu estive nesse lugar e não lá faz sentido, né? Tem que retomar para seguir o caminho. No caminho sempre é melhor. Vai haver um obstáculo ou outro, pode ter um rio para você transpor, como os israelitas tiveram, né? O Mar Vermelho, depois o Rio Jordão. Então, é estar no caminho. Vai haver deserto para atravessar? No caminho tem. Mas você está no caminho, está com ele, você sabe que vai alcançar o objetivo. Então, a importância de estar no caminho e não buscando atalhos, porque toda vez que eles buscaram atalho, toda vez que buscaram uma outra opção, atrasou o chegar ao destino. Toda vez que fizeram um atalho, então tal que era para seguir o caminho por 40 dias, e eles desviaram, foram para o atalho, ficaram 40 anos. Então, aqui a gente aprende, né? Que o caminho sempre é a melhor opção, é você estar seguindo ali. E aí Saul perdeu essa oportunidade de honrar a sua tribo, a sua casa, né? A tribo de Benjamim, que era a menor, né? Que é a menor. Deus já tinha escolhido, ó, ia ser a menor da casa, a menor da tribo. E Deus, ele mostra isso, ele levanta sempre o menor, ele restabelece o menor, né? Ele quer capacitar. Então, a importância da gente se capacitar, porque se ele colocar uma oportunidade na minha mão, na sua, e você não estiver preparada para receber, você perde. Então, por isso a importância da gente estar na mentoria, né, Dri? A importância da gente estar aqui todos os dias devocionais, porque isso é capacitação. Porque se eu recebo uma oportunidade e eu não tenho como sustentar esse material, eu vou perder. E esse momento de aprendizado é algo que você pode levar para a vida, porque tem exemplos que são citados todos os dias, tem coisas que as pessoas citam. Eu falei, nossa, tem muita coisa que as pessoas falam, você nem imaginava que podia consertar aquilo, e alguém te dá aquele estalo e você vai lá e conserta e consegue vencer. E isso é maravilhoso, porque é de pequenas coisas. Isso, são de pequenas coisinhas que você está consertando, que você está melhorando. Porque quando você percebe que você precisa melhorar, isso já é um ponto. Quando você começa a enxergar que você precisa de algo mais, já é outro ponto. Quando você começa a ler livros que está relacionado com seus objetivos, com sua vida familiar, com aquilo que você deseja, mais outro ponto. Então vai subindo os pontinhos. A cada dia você vai construindo. Deus vai te proporcionando as conquistas de acordo com a tua busca. De acordo com a capacidade, né? Ele vai te dar a tua porção da tua herança se você tiver capacidade para administrar. Então aqui a gente observa isso, que Saul perdeu essa oportunidade. E quem foi que restabeleceu o reino eterno? Então Judá. Então toda vez que você perder uma oportunidade na sua vida, alguém vai aproveitar. E aqui Saul perdeu a oportunidade e o rei Davi pegou, né? Davi já estava ali ao lado, Deus já estava colocando ele no propósito. Então, toda vez que você está negligenciando, alguém está ali aposto, pronto, querendo receber. Então, tudo que você rejeita, tudo que você negligencia, você perde. Tudo que você despreza, você perde. Então, falando em casamento, se você desprezar o seu marido, se você rejeitar e ele estiver com mágoa, ressentimento, pode ter certeza que vai ter outra que vai pegar. Então, se você rejeita, negligencia os seus filhos, pode ter certeza que o mundo vai querer pegar e fazer a festa lá com ele, né? Aprisionar nos vícios, aprisionar seja no que for. Você, mulher, a gente mentora aqui para mulheres é porque a mulher, ela tem esse poder
né, de bênção e de maldição na vida da sua família. Então, cada atitude, hoje na mentoria foi muito isso. Quais são as atitudes que eu devo ter para elevar o potencial para uma vida abundante com meus filhos, com o meu esposo? Então, é através de você, é através da mulher. Nós temos esse poder de edificação, de influência na nossa casa. Então, quando a gente tem essa atenção conosco mesmo, com os nossos próximos, com a nossa, dentro da nossa casa, você consegue ampliar facilmente e ter retorno desse investimento, né, Adri? Sim, é algo que as pessoas acham que um exemplo muito lindo que eu sempre falo é o exemplo de Esté. Esté, ela foi uma cuidadora da sua casa, ela se preocupou, ela era uma mulher que tinha tudo. Ela tinha um reino para cuidar, ela tinha tudo, mas a primeira coisa que ela se preocupou foi com a vida com Deus. Primeiro ela foi se chegar a Ele. E o segundo que eu acho muito interessante, eu sempre cito, eu já fiz até uma vez uma palestra sobre isso lá na minha cidade, que é sobre a experiência da mesa. Sim, a experiência da mesa é importantíssima e as pessoas pensam que realmente não conquista. Conquista sim. Igual nós falamos hoje também, né? Foi falado na mentoria, preparar uma mesa para quem você mais ama. Coloque ela e ofereça realmente. Não ter medo do seu filho quebrar suas taças, né? O meu aqui a gente celebra constantemente e ele já quebrou só duas, sabe? Mas e daí? Que diferença faz? Criança faz criancice, mas entregue sua taça e vamos fazer um brinde. Ele adora, ele ama, assim, esse momento. Ele já fala logo, papai, tchim, vamos celebrar. Porque é na mesa. Engraçado que eu falei, realmente. E isso eu falei na época que eu, tipo assim, comentei, que pode prestar atenção, não sei se você, quando criança, a sua mãe, tipo assim, não pega esse prato aí. Esse prato é das visitas. Não pega isso, não pode usar isso para quando chegar uma pessoa. Então, nós fomos criados nessa crença de que só o outro merece, o de fora merece o de dentro. Que dia que a gente vai usar aquele prato? É quem merece o melhor. Então, e até o hábito, né? Porque aí a pessoa gera a crença de não merecimento. Nossa, quando chega alguém fora, pode usufruir da minha taça, das minhas coisas, e quando eu tô... Então, quando eu faço isso diariamente em casa, gera uma crença de merecimento, porque imagina tão bom que a gente celebrar todo dia. Aqui todo dia vamos celebrar o que hoje? A saúde. Aí a gente faz aquele tintim, mas é todo dia. Isso gera, né? Porque a gente está celebrando na nossa taça, no nosso melhor louça. E em cada momento, né, quando tá fora, então quando chega, inclusive quando chega assim fora, que a gente vai jantar, vai estar em algum lugar, que às vezes é mais simples, trazem um copinho descartável para ele. E ele já vai lá e pega a minha taça. Então a pessoa já automaticamente traz logo uma outra para ele de vidro, porque ele usa. E se quebrar, gente, são coisas, você adquire, conquista outra, é tão natural. E não fica ressentido, né, de ver que o outro merece celebrar, o outro merece desfrutar, mas a gente tem que celebrar. Porque tudo que a gente não celebra, não mereceu conquistar. Então, todo dia a gente tem muito para celebrar, né, Dri? Pela saúde, pela dádiva de vida, pela felicidade, não é, Nil Anderson? Por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, né? O Senhor tem nos proporcionado tanta coisa que é mais fácil agradecer pelo que Ele nos dá todos os dias do que aquilo que nos faltou. É pequenos detalhes, coisas que a gente queria, mas... Né? Às vezes acontece que a gente quer. Deu oi. Sem dúvida, é importante essa celebração, né? Então, a gente tem que... São essas oportunidades diárias que Deus nos dá, de vida, de saúde, que a gente tem que aproveitar todo dia e desfrutar delas, sabe? E certa vez, falando dessa coisa do merecimento, tem uma história que ela é muito comum e a gente sempre escuta, né? De pessoas que quando o pai se separa ou quando fica viúvo, né, normalmente é quando fica viúvo, e ela tem guardado lá a melhor toalha, melhores louças, e aí o pai se casa com uma outra pessoa, e essa pessoa chega e começa a desfrutar de tudo. Então gera um ressentimento muitas vezes nos filhos de ver, nossa, minha mãe não desfrutou, e se a outra pessoa chega e já começa a usar, né, todo aquele enxoval que ela havia guardado. Então com isso a gente aprende, né, o quanto é importante, desculpa a voz, o quanto é importante a gente desfrutar. Desfruta, sabe? Deus está te dando uma porção diária. É hoje que você tem que usar a melhor toalha, é hoje que você tem que usar suas taças, é hoje que você tem que celebrar.
porque o amanhã. Eu só tenho hoje. O amanhã, Sim, Deus só o nos dá a agora. porção, né? Então, Deus nos dá o suficiente todo dia, sabe? Todo dia Ele vai nos dando aquela porção diária. E eu tenho tudo que eu preciso para hoje. Então, muitas vezes a gente fica naquela ansiedade que eu tenho que conquistar isso para amanhã. Deus vai te proporcionar a porção também de amanhã. Você levanta, clama, agradece, louva, e Ele vai te proporcionando. É lindo como eu vejo assim, todo dia a provisão de Deus. Quando eu estou aqui com uma causa, eu acordo, eu clamo, eu louvo, eu digo, Senhor, entregue em tuas mãos. E muitas vezes ali 5 da tarde, 6 da tarde, vem a provisão, no final do dia já tem tudo. Eu digo, uau, Sim. foi suprido minha meta do dia. A porção diária foi suficiente do que eu planejei, do que eu busquei. Deus veio provendo. Eu fiz assim um pouquinho e Deus multiplicou, sabe? E a nossa inteligência emocional, quando você tem esse investimento nela, muitas das coisas que acontecem às vezes durante o dia, essa semana mesmo, foi uma semana bem turbulenta, mas assim, quando a gente tem consciência de que Deus, Ele sempre nos providencia algo melhor, quando acontece algo que a gente realmente não planejava, sempre a gente quer o melhor e a gente não contava com aquilo, mas assim, você fala assim, não deu certo, mas tudo bem. O Senhor Deus tem providência comigo e Ele sabe todas as coisas e Ele conhece. E Ele me conhece mais do que eu a mim mesmo, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso também, porque as provisões dele, igual você falou, todos os dias Ele dá. Todos os dias a providência dele está vindo. E se Ele conseguiu te livrar de alguma coisa, glorifique. Agradeça. Foi para o aprendizado? Sim. Não deu certo? Não ainda. Você não Quer está dizer que é para preparado para sempre. receber, né? Porque a oportunidade é Ele que direciona. É Ele que coloca pessoas, é Ele que coloca, enfim, cada movimento. Você chega nesse mover, é direcionamento de Deus. Você se conecta com uma pessoa, alguém te convida, é direcionamento. Então, isso é importante, né? Que a gente agarre as oportunidades que surgem na nossa mão, porque se nós não aproveitarmos, outra pessoa vai estar desfrutando, né? Então, isso é importante. Algo bem interessante, um exercício que eu fiz com minha filha e eu peguei para mim, assim, em questão de exemplo, foi que uma moça comentou numa palestra, não lembro onde foi que eu vi, mas ela assim, pergunta para o teu filho que parte do corpo você é na casa. Pergunta para o teu filho. Ele vai te dizer. O que que seu pai, por exemplo, se o seu pai fosse uma parte do corpo, que parte seria? E se sua mãe fosse uma parte do corpo, que parte seria? Você vai Legal. se impressionar com o resultado. Faça esse teste aí, que depois você vai ver que coisa assim que você vai pensar. Mas em que sentido a criança falou? Mas assim, depois você vai pensar muito mais. Nossa, foi o nariz? Mas o que significa o nariz? Foi a cabeça? Foi o braço? Então, para ele, depois você vai perguntando, por que você respondeu isso? Por que você falou que seria o braço? E Ele não vai te subestima, né? dizer, Porque a criança fala. sim. E você pensa que não reconhece. E é maravilhoso, da parte de Deus. Vem isso assim, vem um estalo na vida da gente e a gente pensa, nossa, uau, eu estou conseguindo entender quem realmente eu sou e que exemplo que eu estou dando para os meus filhos e que realmente, se realmente está tendo resultado ou não. Se é bom, se é ruim, se precisa melhorar. E a cada dia a gente vai construindo isso. Uau, que precioso, eu não sabia dessa, já vou praticar também. E convido a cada Sim, um aqui a praticar, porque a criança a gente não pode subestimar. Quando a gente faz uma pergunta, eu me surpreendo muito. Meu filho, ele vem, ele tem uma simplicidade em responder. Então, ele vai dizer se vai ser o coração, se vai ser. E aí você tira se você é fazedora, como que, se ele se sente amado, né? O meu, ele tem muito hábito de chegar e dizer, mamãe, você é uma princesa, né? E assim, isso a gente no remédio, quando ele chega e diz isso, nossa, ele me acha então delicada com ele. Ele me acha amorosa com ele, porque assim, se comparar uma princesa é uma flor, é algo delicado, né? sim, Então, tudo que a criança diz a você, ela está remetendo a algo. E, inclusive, isso também serve para, hoje é uma questão que a gente tem como líder da nossa casa, dos nossos filhos, está perguntando como ele enxerga também o outro, para você descobrir o que o outro fez com ele, o que o outro representa para ele. Porque a gente vê que grandes bloqueios, traumas, são por abusos. Então, muitas vezes a criança se sente envergonhada de falar algo, e ali vai
gerando transtornos, ou inquietação, ansiedade, timidez, melancolia. Então, sempre quando tiver com alguém que você suspeita, você pergunta como essa criança vê essa outra pessoa. Porque com a resposta dela, ela não sabe expressar. Fulano fez isso que eu não gostei, fulano disse isso que eu não gostei. Ela vai dizer, é uma bruxa má, ou é um príncipe, ou é um rei, ou é um... Enfim, ela vai de uma representação assim natural, e aí você identifica aquele passo, e aí você vai saber afastar essa pessoa, né, da sua criança, do seu lar. Então, é possível fazer essa separação. A gente aprende esse princípio com Deus, né? Ele fala que no início ele separou as águas. Então, tudo é água, mas ele separou a água do céu, a água do mar e a água do subsolo, né, que é a água doce. Tudo é água, mas tem uma água potável que você pode beber, que você pode conviver. A água do mar, né, que ela não pode ser consumida assim. E a água também do céu, né, que é aquela que vai descer das nuvens, ela tem umas toxinas. Então, todas são pessoas, mas a gente tem que saber, em uma determinada vida, fazer uma separação. Isso é importante, Dri. É verdade. E outra dinâmica, posso dar outra? Maravilhosa, do que tem é prática. As práticas é que levam, né, aos nossos resultados, e elas são essenciais. Sim. Outra dinâmica, assim, bem que as pessoas sempre fazem, mas fora, quando tá brincando com os colegas e tal. Aquela de verdade desafio. Sim. Então, aquela ali também para você fazer em família, só com você e sua família. Se você... primeiro você explica, porque às vezes a criança, ela não entende um pouquinho, mas daí você vai, olha, vai ser assim, você pode perguntar algo, você pode responder. E, às vezes, se a pessoa não quiser responder, ela pode escrever. Se o esposo, às vezes, está se sentindo que ele não consegue nem falar, porque, às vezes, tá magoando tanto ele, que ele te ama tanto que ele não quer nem te dizer com palavras. Ele pensa que vai te magoar. Aí, você peça para ele escrever. Se for o esposo, peça para ele escrever, fala para ele, olha, escreve aí, deixa o bilhete para mim, algo que você vê que eu estou fazendo de errado e eu preciso consertar. Verdade o desafio. É verdade que acontecer. Não vai ser para acusações. Não precisa ser para fazer acusações. É verdade que você fez isso tal dia? Para você conhecer, porque a gente só transforma algo se a gente conhece. Isso. Aí os desafios é muito legal. Daí eu te desafio a dar um beijo no seu pai, eu te desafio a dar um abraço, eu te desafio a dizer eu te amo. São coisas assim que você consegue buscar. E você vai ver que a dinâmica vai fluir de uma forma tão maravilhosa que a criança vai pedir para fazer de novo. E a família vai conseguir chegar num patamar que você... Nossa, eu nem pensei que eu conseguiria fazer isso. E são exemplos, sabe? Eu gosto de citar alguns, porque é experiência própria, não é falando de outros. De viver em casa, que legal isso. Aqui a gente vive assim, na hora de orar, que a gente vai orar junto. Então a gente expõe ali tudo. E meu filho, ele tem um grande temor, ele mostra mais temor a Deus do que às vezes a mim mesma. E na oração ele confessa todas as traquinagens. Minha filha, ela é uma pessoa assim... Eu falo, Deus, ele dá os filhos conforme, tipo assim, igual aquela no capítulo que fala sobre a aljava, né? Dos filhos que colocam e tal. Mas ela tem me ensinado tanto, mais do que ela pensa, sabe? Ela pensa que eu digo, mãe, você é meu dicionário. Mas eu falo assim, você está sendo meu exemplo de vida, sabe? E que Deus, ele nos dá a cada dia a providência diária. De sabedoria, de palavras. Aí ela falou assim, você é meu dicionário. Eu falei assim, você está sendo meu exemplo de vida. Às vezes eu até falo isso, né? Mas é maravilhoso. A família realmente tem nos dado. Tiro já. O meu aqui tá, né? A gente excedeu um pouquinho aqui do devocional por conta da mentoria. E aí ele fica no limite, porque esse horário é o horário que eu tô aqui com ele, brincando e com a Toia. Mas a gente segue, vamos entregar a mensagem completa. E seguindo aqui no capítulo 9, ele fala de algo que é exatamente isso que a gente completa, essa mensagem que a gente quer entregar isso. No versículo 9 fala assim, todos os filhos de Israel e os filhos de Judá foram considerados iníquos e foram levados em cativeiro à Babilônia por causa de suas iniquidades. E aí a gente assume aqui a autorresponsabilidade.
né? Porque imagina, se eu perdi uma oportunidade, foi culpa minha. Eu não estava capacitada, eu não me capacitei para ter. Eu perdi meu casamento, é culpa minha. Eu tenho que tomar 100% de responsabilidade que é minha. Porque imagina que quando algo acontece, a primeira coisa que a gente faz é culpar o outro, né? Sim. Ah, foi culpa dele. Ah, que foi culpa disso, que foi culpa daquilo. Mas é 100% minha. Eu poderia ter tido uma atitude diferenciada. Eu poderia ter feito algo, eu poderia ter buscado capacitação, me aconselhar com mulheres, estar no movimento, porque o que a gente aprendeu hoje, colocar em prática, né, Dri, vai já dar uma revolução total no nosso lar, na nossa vida. Então a gente começa por nós mesmos, pela nossa casa. E a gente vai vendo esses exemplos, igualmente Dri colocou aqui, olha, é isso que eu faço, eu estou falando porque eu faço, e isso gera resultado, então faz, porque você vai ter esse resultado. Quando a gente transborda algo, é porque a gente já tem esse resultado e é eficiente, né? E cada um vai usando as estratégias, hoje foi colocada muitas. Mamãe vai já, para brincar com o bichinho. Ó, tô terminando aqui, tá? Você faz silêncio lá. Quero Pinóquio. Mamãe vai já, vai lá assistir no outro lá, que eu vou já. Tá. E aí a gente aprende que tudo é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis por isso, né? Eu quero Pinóquio. Vou colocar. E aí fala assim que eles foram levados em cativeiro, né? Então foi culpa pelas ações, por estar adorando outros deuses. E aí essa culpa, né? Ela reflete isso. Em cativeiro veio por culpa das ações, realmente, pelas próprias atitudes. Então tudo que a gente vai se levando aprisionada é por nossa culpa, é pela nossa atitude. A vida financeira que eu tenho hoje foi por uma atitude de buscar conhecimento. Então é importante a gente sempre ter essa... Eu creio que a Dri caiu aqui. Oi? O acesso. É porque eu não estou te vendo. Então, essa é uma grande lição, né? Que a autorresponsabilidade nos concede, né? Então, que a gente avalie as nossas ações e não sejamos o vilão da nossa própria vida, né? As nossas atitudes dizem muito, tanto para bom como para ruim. E Deus, ele sempre providencia, né? Se você pode prestar atenção, todos os momentos que você se preocupou em relacionar-se com sua família, em buscar algo que ela realmente, que fosse para a edificação da sua vida e a vida da sua família, não foi em vão. Todas as coisas que Deus, ele providenciou naquele momento, e se você reconheceu que todas as coisas foram da parte dele, que teve algum aprendizado, comece a ter esse olhar. Comece a ser amigo um pouco mais próximo. Se for com seu filho, procure um pouquinho mais. Se for com seu esposo, que você viu que faltou algo nele e você precisa conserte também. Porque às vezes a gente fica, mas só eu tenho que fazer isso? Nunca o outro tem que fazer? Mas não é sobre você, é sobre os outros também. Jesus não veio só para você, ele veio para todos. E ele quer sair vestido de você todos os dias, levando a mensagem dele. Tipo, ele quer levar a mensagem, mas através de você. Então, se você não veio para servir também, como que você vai fazer? Se eu não estou servindo, eu não sirvo para viver, né? É isso que realmente é a mensagem. Então, a importância de ser líder da sua casa, ser líder de si, ter o autogoverno. O autogoverno é tomar a postura das suas responsabilidades, das suas atitudes, né? Aproveitar essas oportunidades, né? Quem teve na mentoria hoje aproveitou essa oportunidade, enriqueceu. E, sem dúvida, vai ter um dia de atitudes diferenciadas, vai sair com essa energia e que mantenha, né? Por toda a vida, por todos os finais de semana, para realmente desfrutar da vida que Deus nos promete, que é uma vida abundante, né? Todos nós temos uma vida, mas Deus quer nos dar uma vida abundante. E essa vida abundante está ali em pequenas atitudes. Coisas simples que a gente pode fazer, investir um momento de qualidade que vai gerar um grande retorno, não tenha dúvida. E é isso. E a autorresponsabilidade. E não querer se auto-sabotar, né?
Quando tomar algo de bom que vem, é responsabilidade sua. Algo de ruim que vem na sua vida, um desequilíbrio nas finanças, um desequilíbrio, um divórcio, também é culpa sua. Porque não investiu em buscar conhecimento, não investiu em se capacitar, porque todas as lições que foram colocadas foram de vida para finanças. Todos os dias a gente está aqui colocando lições que é para edificar e de promover essa vida abundante, né, da qual Jesus veio para nos conceder. E foi para todos, para mim, para cada um, cada um, cada um. Né, como o Bri falou, assim, é para todos. E E essa a missão. porção é de acordo com o que você cuida, né? Se ele te deu um pouquinho, cuida daquele pouquinho. A porção vem de acordo com aquilo que é a sua capacidade. Mas aí você é que vai ter o trabalho de triplicar, de quadruplicar, de fazer aquela porçãozinha que você recebeu, ela se tornar um pouquinho maior a cada dia. Deus não trabalha sozinho, né? Ele precisa da sua ação para haver uma reação e ele vir com essa providência. Porque todo dia ele já nos dá, o sol nasce para todos, né? Então todo dia ele já nos dá a nossa porção, mas aí você tem que fazer aquele a mais para ele te ver reagir diante da tua fé, uma atitude de fé, uma atitude de capacitação. Então, Dri, gratidão a cada uma de vocês. Até Você faz uma mais. oração, minha irmã? Faço sim, Amém. bem rápida. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Fica conosco. Agradecemos muito por essa participação que estamos aqui fazendo. O Senhor tem nos proporcionado todas essas palavras que tem nos vindo, proporcionado tudo, porque vem de Ti. Tudo que sai de Ti volta para Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um Tchau, tchau. excelente dia. Gratidão a todas vocês.